Olá, eu sou o Willy e meu grupo vai introduzir sobre o tema evolução. É o tema presente na unidade 3 do livro didático a partir da página 235. E vamos começar essa unidade falando sobre o capítulo 10, que fala sobre os processos evolutivos. A docente solicitou, o trabalho foi a professora Demária Moreira Novaes, e os demais integrantes do grupo são a Gabriela Mendonça, a Lohane Eduarda e a Stephanie Cruz. Evolução. A essa preservação das variações favoráveis e rejeição das injuriosas eu chamo seleção natural. Uma frase de Charles Darwin, da obra A Origem das Espécies, de 1859. E a tradução foi feita pelos autores do livro didático. E nessa imagem ao lado já temos um exemplo, de adaptação de evolução, que é a camuflagem de uma lagartixa predadora da ilha de Madagascar, a Uroplastos fantásticos. Ela mede cerca de 10 centímetros de comprimento do corpo. E assim como ela, temos os polvos, os camaleões também têm essa habilidade de camuflagem. Algumas borboletas também, e que têm, essa habilidade evolutiva. A vida em constante evolução. A biodiversidade. A biodiversidade é o resultado de um vasto processo evolutivo, e para entender a gente tem que ter em mente que a vida e o ambiente físico estão em constante processo de interação e de mudança. O termo biodiversidade, ele sempre foi muito atrelado à diversidade de espécies. Não que esteja errado, claro. Porém, agora, recentemente, ele vem sendo ampliado para designar também a diversidade de genes em uma população, ou a diversidade de ecossistemas. E qual a estimativa de espécies conhecidas? Estima-se que a gente tenha catalogado, os seres humanos tenham catalogado cerca de 1.700.000 espécies, do total de 5 milhões a 100 milhões. Ou seja, do total de 5 milhões a 100 milhões, a gente tem catalogado cerca de 1.700.000 espécies. E ao longo da história da Terra, dois fatores vêm atuando decisivamente sobre a biodiversidade, que são o surgimento e o desaparecimento de grupos de seres vivos. E esse surgimento e desaparecimento de grupos de seres vivos se deve às extinções que ocorreram durante o período geológico da Terra, a história da Terra. Algumas grandes extinções, como a que extinguiu, que dizimou os dinossauros da face da Terra, ou outras pequenas, outras menores, que dizimaram alguns pequenos grupos. E alguns estudos recentes indicam que mais um evento de extinção em massa está ocorrendo. Indicam que começou no início do século XX e foi impulsionado pela ação antrópica, principalmente desde a Revolução Industrial. Correntes que contestam a evolução, o criacionismo e o essencialismo. Essas duas vertentes, elas eram mais pregadas, mais aceitas em meados do século XIX. Porém, agora o evolucionismo vem ganhando muito força e é mais aceito no meio científico. O criacionismo e o essencialismo, eles pregam que nada muda, é tudo fixo e tudo foi criado assim por um Deus, digamos. A maioria acredita que seja por um ser onipresente, onisciente, onipotente. E que as coisas têm a sua essência, que é imutável e que não se transforma. Ou seja, são fixas. Elas são o que são desde o começo e nada muda. Resumo dos grandes eventos de extinção relatados com base na análise de fósseis. A linha azul, ela representa a taxa de extinção, e a linha vermelha como as espécies foram aumentando, o número de famílias taxonômicas. E a gente pode ver que aqui no Cenozoico, a partir do Mesozoico, essa taxa de número de famílias taxonômicas aumenta e chega aqui no Cenozoico com essa explosão de famílias taxonômicas. Evidências da evolução. Para entender e conhecer melhor a evolução dos seres vivos e as suas relações de parentesco, é necessário a análise de muitas evidências. Dentre elas se destacam os fósseis, as homologias, os dados moleculares, os órgãos vestigiais e a embriologia comparada. Eu irei estar falando sobre os fósseis. O que é um fóssil? Fóssil é qualquer indício da presença de organismos que viveram aqui na Terra em tempos remotos. Esses indícios podem ser um osso, um dente ou até mesmo a marca de sua pegada. Já a fossilização é um processo muito mais complexo e que dura milhares de anos, sendo o resultado das ações dos agentes físicos, químicos e biológicos. Existem vários processos de fossilização, sendo que o mais comum é o da petrificação, que consiste na substituição da parte orgânica das estruturas rígidas do corpo
por minerais do solo, que é o que acontece na fossilização dos tecidos lenhosos das plantas e dos esqueletos. Tá, mas como acontece a fossilização? A fossilização está diretamente ligada à sedimentação do solo, por isso que só é possível encontrar fósseis nas rochas sedimentares. Funciona basicamente assim: quando uma espécie morre, o seu corpo passa por um processo de decomposição, causado pela ação dos fungos e das bactérias, e depois disso ele é transportado e soterrado por uma camada de sedimento, que se assenta com a ação dos ventos ou da água. Depois disso, essa camada de sedimentos acaba se solidificando e origina um processo denominado por diagênese, que consiste na compactação e na cimentação dos sedimentos até que eles se transformem em rochas sedimentares. Ao formar essas rochas com os restos de organismo dentro delas, o processo de fossilização está consolidado. Aqui do lado trouxemos algumas imagens. A primeira imagem é um esquema mostrando alguns indícios, presentes nos fósseis dos dinossauros, como os ovos, a impressão, o esqueleto, a pegada e as fezes. Na segunda é o tronco de uma árvore petrificado e na terceira o fóssil de um peixe. Apesar de ser difícil, a parte mole do corpo também pode ser preservada. Essa dificuldade na fossilização das partes moles ocorre devido ao rápido processo de decomposição. Pode ser citado como exemplo de fossilização das partes moles o inseto que fica preso em âmbar, que é uma resina pegajosa secretada por pinheiros que sofre endurecimento, que é o que permite a riqueza dos detalhes das estruturas do inseto contido ali. Outro exemplo de fossilização das partes moles é o congelamento. Um mamute de 39 mil anos foi encontrado na Sibéria em ótimo estado de conservação, apresentando até mesmo pelos. Esse fóssil era de uma fêmea que recebeu o nome de Iuca. Como estimar a idade dos fósseis? Para saber a idade dos fósseis, os paleontólogos utilizam um método baseado nos elementos radioativos. Utiliza-se os isótopos desses elementos, como por exemplo o carbono. Esses isótopos eles vão se degradando, vão perdendo a sua radioatividade, deixando resíduos para trás, e a partir daí é possível calcular a idade dos fósseis. O carbono ele permite uma medida confiável de até 100 mil anos, enquanto os isótopos de potássio, argônio e estrôncio, que também são muito utilizados, eles possibilitam um grau de precisão que alcança muitos milhões de anos. Quando não é possível avaliar a idade dos fósseis, os paleontólogos eles fazem a datação da rocha em que ele foi encontrado, já que cada camada da rocha sedimentar é característica de um período geológico específico, sendo possível determinar uma cronologia através do estudo de uma determinada quantidade de camadas. Um fóssil muito famoso é o da Lucy, um Australopithecus afarensis, que foi encontrado na Etiópia em 1974. A descoberta desse fóssil foi muito importante para compreender melhor a evolução humana, já que 40% dos seus ossos foram encontrados, sendo possível entender qual a dieta, porque foi encontrada a cabeça e os dentes, então é possível saber qual era a dieta que esses povos tinham há milhões de anos atrás. Do Cretáceo no Brasil. Há muitos registros de fósseis do Cretáceo, inclusive de dinossauros, no sertão nordestino, nas regiões de Santana do Cariri, na base da Chapada do Araripe, no sul do Ceará e também na região de Sousa, na Paraíba. A cidade do Santana do Cariri revela rochas que apresentam fósseis em ótimo estado de conservação, inclusive esqueletos de animais intactos e até as suas partes moles. Já as rochas de Sousa, elas foram formadas a partir do acúmulo de sedimentos em um vale aberto, que tinha ali no início da separação da América do Sul com a África. Esse vale, ele abrigava rios e lagos e continha lama. Essa lama ela foi transformada em rocha e há registros da passagem de quase 400 indivíduos, entre eles os dinossauros, crocodilos, sapos e tartarugas. Homologia. Estruturas homólogas são aquelas que derivam de estruturas já existentes em um mesmo ancestral comum, que podem ser modificadas para exercer a mesma função
ou não. A gente tem esses exemplos, né, que são o braço de um ser humano, o membro anterior, né, de um cavalo, a asa de um morcego e nadadeira anterior de uma baleia. E nesses exemplos a gente tem essa percepção de diferentes funções. Ou seja, elas são estruturas que se originaram de uma estrutura, da estrutura de um ancestral comum, porém elas têm uma divergência evolutiva. Elas têm uma função diferente. Estruturas análogas são estruturas que têm a mesma função, que desempenham a mesma função, porém elas se originaram de estruturas de ancestrais comuns diferentes. E a convergência evolutiva nos diz que essas estruturas elas surgiram apenas por uma adaptação a uma ecologia semelhante. Órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são aqueles que são mais desenvolvidos em alguns animais e menos desenvolvidos em outros. A gente tem a imagem faz uma comparação com o seco e o apêndice dos coelhos e o dos seres humanos. O dos coelhos são mais desenvolvidos porque os alimentos, né, as plantas que contêm mais celulose são encaminhadas para esse seco e para esse apêndice para serem digeridas por bactérias especializadas nisso. Já o ser humano ele não tem essa necessidade por ser onívoro e ter a sua alimentação, né, sua alimentação composta por vários tipos de alimentos, não só alimentos ricos em celulose, não tem necessidade de ter esse órgão tão desenvolvido quanto dos coelhos. Olá, meu nome é Esteve da Cruz Pereira, sou do terceiro A de Meio Ambiente e vou falar um pouco sobre as evidências moleculares. O DNA e o RNA e as proteínas são moléculas presentes em todos os seres vivos. Bom, como sabemos, todos os organismos com estrutura celular têm o DNA como material genético. Também sabemos que os genes são transcritos em moléculas de RNA, que podem ser traduzidas em proteínas. Com isso, a gente consegue saber que o DNA e o RNA e as proteínas são moléculas presentes em todos os seres vivos. Bom, como estabelecer o grau de proximidade evolutiva entre as espécies? Bom, a gente consegue estabelecer comparando as sequências de bases nitrogenadas do DNA ou do RNA, ou também comparando as proteínas de diferentes espécies de seres vivos. Com isso, a gente consegue estabelecer um grau de parentesco evolutivo entre elas. Ou quanto maior a semelhança entre as proteínas, maior será a proximidade evolutiva entre elas. Como podemos ver nessa imagem, os homens e os chimpanzés, né? Os homens, nós seres humanos, e os chimpanzés, os macacos, né? A gente consegue ver uma grande semelhança entre essas espécies. Agora eu vou falar um pouco sobre a embriologia comparada, a semelhança do padrão no desenvolvimento. Bom, existe um estudo de embriologia que compara diversos vertebrados, que mostra semelhanças do padrão do desenvolvimento inicial, que no caso essas duas imagens, como vocês podem ver. Nas duas imagens mostra o desenvolvimento, né? Começa do embriãozinho pequenininho e depois vai até o crescimento. A gente consegue ver nessas duas imagens que eles têm uma semelhança muito grande. Como na primeira imagem, tem os peixes, tartaruga, o homem, coelho, a galinha. A gente consegue ver quando o embrião tão pequeno, eles são muito semelhantes. E conforme ele vai desenvolvendo, ele vai mudando. Não vai tendo essa semelhança como tinha no início. E na segunda imagem, a gente consegue ver a mesma coisa que eu falei na primeira imagem, né? Do que eu falei na primeira imagem. E é isso que eu tinha para falar. Essas são as referências e muito obrigada.